Pronto, tá gravando. Deixa eu só confirmar mesmo. Isso, tá gravando. Tenho medo porque no Clube do Livro às vezes não gravava, mas agora eu tô ficando mais esperta nesse negócio. Então, gente, prazer estar aqui com vocês. Irmã Tânia, eu peço que você aperte de novo o microfonezinho para deixar fechado agora, tá bom? Depois eu libero para vocês falarem um pouquinho. Isso. Então, sejam bem-vindas, né, ao nosso Lendo com o Senhor. É como se fosse o meu clube do livro, só que com outro livro, né? É um prazer estar aqui com vocês. Eu sei que para nós que somos mulheres é difícil, né? Separar um tempo, mas Deus, desde o começo do ano, Ele tem falado comigo que é um tempo de renovo, um tempo de despertar, um tempo de ir mais fundo, mais profundo no meu conhecimento, no meu entendimento com Deus, né? E colocar em prática tudo aquilo que eu já conheço, tudo aquilo que eu já sei do Senhor, né? Então, para mim, estar aqui é um desafio, né? Vencendo a minha timidez, vencendo o meu cansaço. O dia hoje foi puxado, né? Mas estamos aqui, eu estou aqui com muito prazer, com muita alegria. Esse propósito já estava no meu coração há algum tempo, e eu estava esperando, né? Da direção de Deus para fazer esse Clube do Livro com vocês, né? Só as irmãs da igreja mesmo. E eu não sabia ainda assim qual livro que ler, como fazer. E aí o pastor conversou comigo, irmã, faz um propósito com as irmãs e tal. Falei, amém, pastor. E aí na hora eu fiquei na dúvida, né, entre o livro Como Tomar Posse da Bênção e o Nome de Jesus. E aí a irmã tá pedindo para entrar. E aí então eu fui vendo os dois livros, né, e achei por melhor a gente começar com Como Tomar Posse da Bênção, que ele é um livro curto, simples, né? O nome de Jesus ele é um pouco mais complexo, mais demorado. Então, como é o nosso primeiro clube, né, de leitura, então eu achei melhor começar por esse. E vou confessar aqui para vocês, esse livro eu já li ele quando eu me converti, né? Já li ele mais de umas 3 vezes. E dessa vez foi diferente. Dessa vez realmente eu houve assim um despertar mesmo na minha fé, né? Porque muitas vezes a gente acaba se acostumando, a gente acaba se acostumando, né, com as coisas e Deus realmente me despertou. Até teve um dia que eu estava um pouco meio triste, né, com algumas coisas que estavam acontecendo e Deus usou um capítulo aqui para falar comigo. Então eu creio que Deus vai falar com cada uma de nós. Amém? Vamos começar orando? Fecha os seus olhos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, nós estamos na Tua presença neste momento e te agradecemos, Senhor, por esse momento, por essa oportunidade de juntas, meu Deus, estarmos aqui aprendendo mais do Senhor. Meu Deus, eu não sei como foi o dia dessa minha irmã, talvez ela está aqui cansada, talvez, meu Deus, como eu, ela deixou a pia cheia de louça para lavar, deixou os filhos com o marido para poder estar aqui. Meu Deus, eu sei que o Senhor vai recompensar o nosso esforço. Este é um ano, Senhor, de nós nos aprofundarmos no conhecimento do Senhor e colocarmos em prática tudo aquilo que nós já conhecemos, Pai, e tudo aquilo que o Senhor vai nos revelar ainda até o final do ano. Pai, se revele a nós, meu Deus, através dessa leitura. Meu Deus, desperta a nossa fé, Senhor, para que possamos nos levantar, meu Deus, como um exército, firmes e fortes, para, meu Deus, vencer todas as artimanhas do inimigo e tomar posse, Senhor, de tudo aquilo que é nosso, por direito, em nome de Jesus. Pai, muito obrigado. Amém. E graças a Deus. Amém? Então vamos começar. Eu sei que foi muito em cima, né, que eu avisei vocês. Talvez vocês não tenham livro, mas vocês podem estar adquirindo, né, nos sites, na livraria do Shopping do Povo, que é da nossa igreja, né? Na igreja não tem mais desse livro, tá? Eu tenho um e eu vou dar para minha amiga Daiane. Mas se alguém tiver livro sobrando, tiver livro, né, para dar para alguém, então dê o seu livro, dê aquele livro que está sobrando. Talvez ele já está todo grifadinho, que nem o meu aqui, todo grifado, mas não tem problema, né? Vai ser até melhor, até desperta mais a fé da pessoa por já estar grifado, né? Então que Deus te use, talvez para presentear alguém com esse livro, porque eu tenho certeza que vai ser uma bênção em nome de Jesus. Amém? Então, o livro começa contando a história do missionário, né? Deixa eu pegar aqui a minha colinha. E ele começa, então, falando
que ele sofria com um resfriado há mais de 2 anos. Ele, um pregador do evangelho, vivia com essa enfermidade. Ele fala que o nariz dele pingava, assim, escorria muito, e para ele conseguir pregar e o nariz dele não escorrer, ele tinha que tomar remédio algumas horas antes para que ele conseguisse pregar. Né? Eu lembro que o Lucas, meu esposo, quando a gente começou a namorar, que a gente se conheceu, ele também tinha essa crise alérgica, né? O nariz dele pingava, tanto que deram para ele o apelido de gripinha, né? Então, de tamanha alergia que ele tinha. Então, você lendo aqui, você vê que o missionário ele tinha essa alergia, essa gripe, que não passava, por mais que ele orasse, por mais que ele suplicasse a Deus, que ele orasse, jejuasse, fizesse campanha, ele orava pelos outros, os outros eram curados, mas ele não era curado, né? E aí ele falou que tudo mudou quando ele entendeu sobre a determinação. E aí ele diz assim que o ponto de partida para o sucesso é o entendimento do que chamam de determinação, ou seja, de como tomar posse da bênção. Então, olha só, a determinação, ela é um entendimento. Coloca isso, se você tiver um caderninho, anota aí. A determinação é um entendimento. Então, quando você entende, você consegue, então, determinar. Tem um livro também do missionário, se não me engano, eu acho que é do missionário, mas é da nossa igreja, que fala exija seus direitos. E nesse livro ele ensina que nós, como na vida secular mesmo, aquele direito não revogado é direito não adquirido, ou seja, você tem direito a uma casa, mas se você não for lá e exigir os seus direitos, você não vai ter essa casa, por mais que ela seja sua. Ela está no papel. Essa casa é da Juliana. Mas se eu não for lá e exigir a minha herança, exigir o que é direito meu, essa casa vai ser minha, mas não vai ser minha. Porque eu nunca vou ter tido ela, nunca vou ter usufruído dela. Então é isso. Às vezes nós deixamos de tomar posse, de viver bênçãos de Deus, porque nós não temos o entendimento de que aquilo é nosso. Então, a gente ora pela cura. Deus, se o Senhor quiser, o Senhor me cura. Não é assim que nós temos que orar. Porque a Bíblia diz em Isaías 53 que pelas feridas de Jesus nós já fomos curadas. Nós já fomos saradas, tanto fisicamente como das emoções. Então, nós não temos que pedir Deus me cura, porque Jesus já morreu na cruz por nós e nós temos direito à cura. Então, nós temos que orar como? Deus, eu tomo posse da minha cura, né? E aí, voltando aqui, falar do missionário, ele continua dizendo, né, que como ele orava, né, sem o entendimento ainda, pela cura, e a cura não vinha, o que acontecia com ele? Ele ficava furioso e perguntava se Deus não se importava com ele. Você já se sentiu assim? Confesso que eu muitas vezes me senti assim, né, de orar pedindo a Deus por algo e não acontecer, né? E aí eu fico furiosa. Quantas vezes eu já passei por situações que ele diz assim, que ele se perguntava, é pecado? Se sentindo culpada. Quando eu perdi o meu filho, a primeira coisa que eu pensei eu pequei. Devo ter feito algo, né? E quando eu fui para a igreja, né? Foi super difícil conseguir ir. Algumas pessoas usadas pelo diabo falaram, isso aconteceu porque foi pecado. Você está no pecado. E eu comecei a acreditar naquilo. Eu comecei a acreditar que talvez tenha sido pecado. Tivesse sido pecado. E aí o missionário também começou a pensar, será que é pecado? Será que eu fiz alguma coisa de errado? Mas ele olhava para a vida dele e ele não via pecado. Assim como eu também olhava para a minha vida e eu não via pecado. Mas então eu ficava, mas por quê? Mas por quê? E aí o missionário também ficava perguntando por quê. E ele diz aqui, ele ficava furioso, perguntando se Deus não se importava com ele. E quantas vezes nós fazemos a mesma coisa? Nós clamamos por Deus, nós clamamos para que Ele nos socorra, para que Ele haja. E Ele não age da nossa maneira. Ou não age porque nós não sabemos como clamar. E aí a gente fica furioso. E ele também diz que vivia triste, aborrecido
e revoltado com a sorte dele. Eu não sei vocês, mas eu já vi muitas pessoas dizendo: eu nasci para sofrer. Não é possível. Eu nasci para sofrer. É uma luta atrás de luta, é guerra atrás de guerra. Eu não aguento mais. Tem pessoas que parece que atraem esse tipo de coisa, é problema. Tem pessoas que, meu Deus do céu, a pessoa nunca tá bem, a pessoa nunca tá feliz, e quando ela tá bem, teoricamente, ela fica mal porque vê os outros melhor do que ela, né? Então, assim, ela nunca tá bem. Isso é um demônio. Isso como que fala? É opressão maligna. Isso é uma coisa que a pessoa precisa tratar no interior dela. Porque talvez ela carregue dentro dela um sentimento de rejeição, de abandono, algum trauma, e ela reflete isso na vida dela. Então ela não consegue ser feliz e ela não consegue ver os outros felizes. Então a gente tem que tomar esse cuidado, né, para não sermos essas pessoas que só vivem reclamando da vida, que só vivem murmurando: ai, eu não consigo, ai, Deus não me ama, Deus não se importa, Deus não me ouve, né? Porque isso é uma artimanha do inimigo. Como eu disse esses dias no meu stories, né? Eu não publiquei no feed, no Facebook, coloquei só no stories, que o inimigo ele faz e ele fez com Eva. Ele colocou o desejo, os olhos de Eva no fruto que ela não podia comer. Mas, gente, para e pensa. Quantas árvores tinha naquele jardim? Você já deve ter ido a um parque, a um bosque, né? Visto em filmes. Quantas variedades de árvore existe? E o inimigo fez ela focar naquilo que ela não tinha, naquilo que ela não podia. E fez ela, então, ter desejo por aquele fruto. E fez, então, com que ela pecasse. Então, o que o inimigo faz? Ele faz a gente colocar o foco naquilo que nós não temos. Porque se ele colocar o foco naquilo que nós não temos, nós tiramos o foco do Senhor. Nós tiramos os nossos olhos do Senhor. Mas quando nós colocamos os nossos olhos fixos em Deus, a gente não tem tempo para olhar para o inimigo. Porque assim, por mais que nós tenhamos dois olhos, nós olhamos na mesma direção. Que nem estou aqui com o meu celular. Vou olhar para ele, eu não consigo olhar para ele e para vocês. Automaticamente eu vou virar o rosto, certo? Então, quando nós estamos com os nossos olhos em Cristo, nós não temos tempo para olhar para o diabo. Quando estamos com os nossos olhos em Cristo, em Deus, nós não temos tempo para olhar para as nossas circunstâncias. Quando nós estamos com os nossos olhos fixos em Deus, nós não temos tempo para olhar para os nossos sentimentos. Mas o que o inimigo faz? Ele faz a gente olhar, a gente se distrair, a gente ficar furioso com Deus quando nós oramos e nada acontece. Mas por que nós oramos e nada acontece? Porque nós não sabemos os nossos direitos. Porque nós não sabemos tomar posse daquilo que é nosso, né? E aí o missionário continua dizendo, né? O que mudou? Os olhos dele foram abertos quando ele leu o livro O Nome de Jesus, que pode ser o nosso próximo livro, né? Talvez você esteja aí curiosa já o que diz esse livro, né? É um livro muito bom mesmo. E aí, ao ler o livro, os olhos dele foram abertos e ele foi curado. E aí ele diz assim, o que mudou, né? Deixa eu até achar aqui na página 15. Ele coloca assim, o que aconteceu com a minha fé? Mudou? Não é que a minha fé tenha mudado, o que realmente mudou foi o modo de usá-la, o meu entendimento. E é exatamente isso que tem que ocorrer com você, ou então nada acontecerá. Então, veja só, o que tem que mudar é o nosso entendimento. Nós temos que parar de implorar, de achar que Deus vai ter dó da gente. Que se nós orarmos muito, e chorarmos muito, e implorarmos muito, Deus vai fazer. Não é assim. Deus, ele age com a nossa fé. Se tiverdes fé como um grão de mostarda, o que é um grãozinho de mostarda? Ele é minúsculo, minúsculo. Você viu, sabe o arroz? É menor que o arroz. É menorzinho. É um tico. Mas a Bíblia diz, se você tiver fé como um grão de mostarda, você dirá para essa montanha se mover daqui, ela se moverá.
Então, olha só, não precisa de muito. Não precisa de... Talvez você fale assim, eu tô começando agora, eu não sei muito. Mas esse pouco que você sabe já é o suficiente para mover uma montanha. Já é o suficiente para curar alguém. Já é o suficiente para libertar alguém. Já é o suficiente para abençoar alguém. Então, nunca ache que a sua fé é pequena. Porque Deus dá conforme a nossa capacidade. Então, se Ele te deu 1% hoje, é porque você tem capacidade de 1%. Mas se Deus te deu 50%, é porque você tem capacidade de 50%. Mas veja, a capacidade é como... Aqui, ó, o meu copo. Tá vendo? Ele tá com um pouco de água. Eu não sei qual que é a capacidade dele. 300 ml? Aí você vê que tem, 100 ml de água aqui. Então, você vê que cabe mais. Cabe mais. Então, eu preciso ir lá e encher. Ir lá e encher. Mas aí vai me dar sede, eu vou tomar. Vai esvaziar. Então, eu vou lá na fonte, ponho mais. Então, é assim na nossa vida com Deus. Ele vai colocando conforme a nossa capacidade. Aí nós vamos, usamos, né? Oramos por alguém, Deus cura. Nós oramos pela nossa família, ela se converte. Aí esvazia. Aí você vai lá na fonte e enche de novo. Então, é assim, né? E aí, no capítulo 16... ele diz assim, ó: quando a Bíblia declara que pelas feridas de Jesus nós fomos sarados, ele não está mentindo. Como ficar curado é a questão. O que precisamos fazer para ter em nossa vida o que a palavra nos garante pertencer? Usar a palavra de Deus. Quando a assumimos, estamos inibindo, acorrentando toda a força do mal e colocando em operação o poder de Deus. Então, nós temos que entender a palavra de Deus. A Bíblia diz que o povo do Senhor, ele perece por falta do quê? De conhecimento. Porque às vezes a gente fala assim, por exemplo, você ganhou um celular novo, né, um iPhone. A maioria de nós aqui temos um celular Android. Mas se você ganha um celular iPhone, você vai ter que aprender a mexer nele, porque ele é diferente. Agora, se você ganha um celular novo, mas não vou mexer nele, não. O que vai adiantar? Você vai estar com ele na caixa, ou andar com ele na bolsa ou no bolso, mas você não vai usar, porque você não sabe mexer. Então, a gente tem que entender, pedir para isso, para o Senhor. Eu quero entender a tua palavra, meu Deus. Me dá revelação, eu quero entender. Amém? Aí, olha, revelação, eu nem lembrava, viu? Mas o capítulo 2 diz assim, a grande revelação, né? E aí, ele cita o João 14, 13, que diz assim, ó: e tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Lendo o livro O Nome de Jesus, ele então entendeu que a palavra pedirdes está traduzida errada no português, né? Ela quer dizer determinar, exigir e mandar. Então, ele está ensinando que é algo novo, né? Algumas pessoas não conhecem, outras estão relembrando agora. Que exigir a bênção, ou seja, tomar posse da bênção, que segundo a palavra já é nossa, é simplesmente concordar com o Senhor e não deixar o inimigo ficar com o que nos pertence. Então, como eu disse, né, no comecinho, eu tenho uma casa como herança. Então, eu vou tomar posse. Eu vou lá no advogado, no juiz, eu vou exigir a minha casa, exigir a minha herança. Então, por exemplo, você está doente. O que você vai fazer? Vai suplicar a Deus para ter misericórdia de você? Não. Você vai orar por cura. Você fala assim, Deus, eu tomo posse da minha cura, porque Jesus já morreu, já ressuscitou e já levou sobre si as minhas dores. E eu tomo posse da minha cura. Satanás sai do meu corpo. E você ora com fé, com determinação. E o inimigo ele tem que sair. Porque você não está usando o nome do João, do Beltrano. Você está usando o nome de Jesus. O nome sobre todo nome. Aquele nome onde todo joelho se dobrará. Até mesmo o inferno se dobra. Amém? Então, aí no capítulo 18 diz assim, certamente não podemos exigir que Deus faça algo por nós. Exigir a bênção não é dar ordens ao Senhor, mas é obedecer a Ele, assumir a sua posição de filho de Deus e reconhecer que quando Jesus morreu no Calvário, pagando com a vida o preço do pecado de Adão, nós fomos reconciliados
trazidos de volta a Deus. Então, até eu coloquei aqui, ó, fiz separadinho, essa parte que ele diz assim, ó, nós temos, então, ó, certamente não podemos exigir que Deus faça algo por nós. Exigir a bênção não é dar ordens ao Senhor, mas o quê? Obedecer. Então, se você estiver anotando, coloca aí. Obedecer. Então, tomar posse da bênção é obedecer a Deus. 1. Assumir a sua posição de filho. 2. E reconhecer o sacrifício de Jesus. 3. Então, quando você toma posse da bênção, você está obedecendo a Ele, você está assumindo a sua posição de filho e você está reconhecendo o sacrifício de Jesus. Amém? Então, vamos continuar. Depois eu vou dar uma mensagem, uma palavra para vocês. No capítulo 3, diz assim, ó, é desnecessário pedir. O cristão não precisa ficar orando, suplicando ao Senhor que o cure, lhe dê sucesso, prosperidade ou vitória nas tentações. Aí ele diz assim, ó, no entanto, orar pedindo a cura é desnecessário, pois ela já foi nos concedida. E em 2 Pedro 1,3 diz, visto como o seu divino poder nos deu tudo, o que diz respeito à vida e à piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou, por sua glória e virtude. Orar pedindo que Deus o cure é tão desnecessário e ilógico como é para qualquer filho, na hora da refeição, em casa, assentado à mesa, ficar pedindo ao pai um pouco de alimento que ali foi colocado para todos se servirem. É a mesma coisa. Um outro exemplo para você entender. Um filho, uma criança, né? Eu tenho uma filha de 3 anos. Ela se preocupa se nós pagamos a conta de luz? Ela se preocupa se nós pagamos a conta de água? Ela vai sentar na mesa e vai falar assim, e aí, pai e mãe, vocês estão pagando as contas? Não, ela não faz isso. Por quê? Porque ela confia que não vai faltar luz. Ela confia que não vai faltar água. Ela confia que não vai faltar o alimento. Ela confia que nós vamos estar em todo momento. Então, nós temos que confiar que Deus está ali em todos os momentos. Nós temos que confiar que nós já temos a cura no nome de Jesus, que nós já temos a prosperidade no nome de Jesus, que nós já temos tudo o que nós precisamos no nome de Jesus. Amém? Então, você não tem que ficar implorando, suplicando, sabe? É como se fosse um mendigo implorando por um pedaço de pão. Não. Você é filho. Você pode se sentar na mesa. Havia pão para você. Você pode se banquetear com o que está na mesa. Você não precisa ficar implorando para Deus te dar algo. Amém? Aqui no capítulo 4, diz assim: para que tudo isso descrito por mim neste livro ocorra em sua vida, é necessário que haja uma valorização da sua autoestima. Foi essa parte aqui que falou comigo, né? E que me despertou num dia que eu estava triste. Para que tudo isso que nós estamos aprendendo, a tomar posse, a assumir nossa posição, a obedecer, reconhecer o sacrifício de Jesus, para que tudo isso aconteça, quando você orar e acontecer, a primeira coisa que precisa é que haja valorização da sua autoestima. E o que é autoestima? Alguém pode falar para mim? O que vocês pensam? Não vale olhar no Google, hein? O que vocês pensam sobre autoestima? Como vocês sabem, eu gosto da área de psicologia, né? Em nome de Jesus, eu vou começar a estudar psicologia. O que vocês pensam da autoestima? O que é uma autoestima? Alguém pode falar para mim? Só apertar o microfonezinho que sai o som. A Day está dizendo ali, ó. Autoestima, para mim, é a pessoa estar bem em tudo. Muito bem. Quem mais? Pode escrever no chat também, se tiver com vergonha de falar. Isso. Como ela se vê. Muito bem. Mais uma pessoa que entrar. Quem mais? A irmã Cleide aparecendo. Alguém mais quer falar para mim o que pensa, o que é autoestima? Não tem certo e errado, viu? A gente está aprendendo junto. Mais alguém? Vão participar, gente. Assim vocês fixam, né? O entendimento. Então, vamos lá. Ó, eu pesquisei. O que é autoestima?
né? A autoestima é a imagem e a opinião positiva ou negativa que cada um tem de si mesmo. Então, no dia que eu estava lendo esse livro, eu estava com uma imagem, né, uma opinião de mim mesma assim. Ah, eu não sou nada. Ah, eu sou tão pequena. Ah, eu falo errado. Ah, eu faço tudo errado. Ah, eu... Sabe assim, aquele dia que você tá assim? Só Deus na sua vida? Aquele dia que você tá... a galinha da Angola, né? Ninguém me ama, ninguém me quer. Eu fiquei, meu Deus, eu tô tão assim, né? Mais gente entrando. Então, a autoestima é isso. É a imagem e a opinião positiva ou negativa que as pessoas têm de si mesmas. E aí, então, o dicionário diz, ó, é necessário que haja uma valorização da sua autoestima. Então, talvez você esteja aqui hoje se sentindo para baixo, se sentindo cansada, se sentindo feia. Ai, mas fiquei o dia todo em casa, nem lavei os cabelos hoje, tá? Puro óleo, tá? Só o sangue de Jesus, né? Tem aquele dia que a gente tá mais para baixo, né? Mas a gente tem que tomar cuidado para isso não se tornar algo cotidiano, né? A gente tem que se valorizar. Um dia eu me olhei no espelho e falei assim, nossa, que olho bonito. Um dia eu olhei assim, refletiu o meu sorriso, eu falei assim, olha, não tem um sorriso bonitinho? Um dia eu falei assim, eu vou cuidar mais dos meus cabelos, que eles estavam desse tamanho. Então eu falei assim, não, vamos me cuidar mais. Porque eu entendi que nós temos que amar o nosso próximo como a nós mesmos. Mas eu estava amando demais os outros e esquecendo de mim. Só que se eu não estiver bem, a minha casa não vai estar bem. Se eu não estiver bem, o meu casamento não vai estar bem. Se eu não estiver bem, a minha filha não vai estar bem. Então, eu aprendi a me valorizar. Então, hoje, eu penso assim, eu vou me arrumar bonita para ir trabalhar. Antes eu ficava, vai no conforto mesmo. E aí eu ia desleixada, de moletom, né? Eu ia largada, não tava nem aí. Agora eu vou mais socialzinho, né? E as pessoas elogiam, falam, nossa, Ju, você anda tão bem, você é uma referência para mim de como se vestir, como uma mulher cristã se veste. Então, olha só, né? E aí o que acontece? Vamos continuar lendo o capítulo 4, né? Enquanto achar que aquilo que foi exposto é verdade para os outros, mas talvez não seja para você, certamente você não receberá coisa alguma do Senhor. Talvez você seja essa pessoa, talvez você vê alguém assim. Ah, o fulano tinha que estar aqui para ouvir essa palavra. Fulano ou você? Se você está aqui ouvindo, é porque você precisa. Ah, o fulano. Não é o fulano, é você. Então, talvez você fale assim, a minha autoestima é nota 10, glória a Deus. Então, ensina outras pessoas a como ter uma autoestima melhor. Amém? Então, assim, ó, enquanto você achar que aquilo que foi exposto é verdade para os outros e não para você, certamente você não vai receber nada. Sentir que não é digno da bênção e julgar que não possui fé suficiente para reclamá-la ou determiná-la são alguns truques que o diabo usa para continuar te escravizando. Então, o que o diabo quer é que você se sinta feia mesmo, que você não se arrume mesmo, que você vive triste mesmo, que você não se sinta amada por ninguém, né? Talvez a pessoa está correndo, esqueceu de dar bom dia, eu nem te viu. Às vezes ela nem te viu, isso acontece comigo. Às vezes eu estou tão na correria que eu não vejo as pessoas, esqueço até mesmo de falar com elas. Talvez seja um pouco de mal educação, talvez, mas geralmente é pressa, eu estou distraída pensando em alguma coisa. Então, a gente tem que parar de se ofender por qualquer coisa, a gente tem que parar de se sentir tão pequena, tão falha, tão isso, tão aquilo, porque isso é uma artimanha do diabo. Porque quando nós estamos assim, cabisbaixas, como eu disse para vocês, quando nós estamos olhando para o céu, nós não temos o tempo para olhar para baixo. Nós estamos com os nossos olhos fixos no Senhor, nós não temos tempo para olhar para os nossos sentimentos, para o que estão dizendo, para o que estão fazendo, porque os nossos olhos, por mais que tenhamos dois, eles estão num lugar só. Para olhar para outro lugar, a gente vai virar a nossa cabeça. Então, fixe os seus olhos no Senhor. O Senhor é lindo? É ou não é? Nós somos criaturas feitas por Ele, então nós somos lindas também. A Bíblia diz que quando o Senhor nos criou, Ele disse, façamos o homem à nossa imagem
e semelhança. Se você acha o Senhor lindo, pode dizer para você mesma, eu sou linda. Você pode olhar para o teu marido e dizer, você é lindo, bem. Você pode olhar para os teus filhos e falar, vocês são lindos, porque vocês foram criados à imagem e semelhança de Deus. Então, eu te convido, amanhã você se arruma bonita, mesmo que seja para ficar em casa. Essa é uma das lições que eu aprendi. Se arrume para ficar em casa. Você não tem que acordar e já ir passar o café, esquece de escovar o dente, esquece de pintar os cabelos, usa a roupa do deputado manchada. Não, não, misericórdia. Pode usar a camisetinha de 10 reais lá da lojinha de 10 reais para ficar em casa. Ó, a minha é de 10 reais. Você pode usar essa de 10 reais para ficar em casa. Não precisa comprar roupa de marca. Mas se arruma, sabe? Escova os cabelos, prende ele, porque você vai fazer a faxina. Tá lá escovadinho o cabelo. Passa uma manteiguinha de cacau para não ficar com os lábios rachando. Passa um anti-suba para não ficar fedendo. Então, assim, são coisas pequenas que vai te ajudar. Vai te ajudar a sua autoestima a se levantar. E a sua autoestima se levantando, você vai começar a entender que você é filha amada do Senhor. Você vai assumir a sua posição. E o inimigo vai ter que abaixar a cabeça, porque você vai estar pisando na cabeça dele. Não ao contrário. Não ele pisando na tua. Amém? E aí ele diz assim, ó, se isso está ocorrendo com você, diga ao diabo neste momento que não aceita mais a ingerência, a ação dele em sua vida. Amém? Então, se você estiver se sentindo, irmã, aqui, cabisbaixo, inferior, incapaz, em nome de Jesus, se levante agora e diga, Satanás, eu não sou o que você diz que eu sou. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. E você é a imagem e semelhança de Deus. Amém? Se olhe no espelho, se arrume e diga, eu sou a imagem e semelhança de Deus. Em nome de Jesus. Deixa eu só tirar um negocinho aqui. Pronto. Deixa eu ver, capítulo 4. Isso. Aqui, ó, na página 23, se você tiver com o livro, diz algo muito importante, né? Muitos passam o tempo todo sofrendo, enquanto pedem a Deus em oração que os cure, solucione seus problemas, salve os pecadores e faça uma porção de coisas. Por não receberem a resposta daquilo que chamam de oração, ficam frios na fé e tornam-se até mesmo inoperantes no Evangelho, e quase sempre desanimam de buscar o Senhor. Há alguns que somente não abandonaram a Deus por medo do inferno, mas na vida deles não há mais o mínimo sinal de serviço ao Senhor. Misericórdia. Eu conheço algumas pessoas que aconteceram isso com elas. Elas foram para a igreja pela dor, buscando a Deus uma solução, e os anos foram passando, o tempo foi passando e nada aconteceu, e essas pessoas foram o quê? Se tornando frios, se tornando rígidos. Elas não creem mais, né? Elas continuam indo para a igreja, mas elas não creem mais. Elas estão ali só por um costume, por um ritual, ou por medo do inferno, como o missionário diz. Então, que nós não sejamos essas pessoas, que sirvamos ao Senhor com alegria. Como o salmista diz, né, alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. Que nós tenhamos essa alegria de estar na casa do Senhor, a alegria de falar de Jesus para outras pessoas. Que possamos ser exemplo com a nossa maneira de vestir, nossa maneira de falar, nossa maneira de tomar atitudes, né? Porque as pessoas nos observam. Então, que nós possamos ser exemplo para as pessoas, mas um exemplo de pessoas vitoriosas, e não de um cristão que vive chorando, um cristão que vive reclamando, um cristão que vive cabisbaixo. Amém? Porque quando nós estamos assim, murmurando, cabisbaixos, qual é a diferença que nós temos das outras pessoas do mundo? Nenhuma. Pelo contrário, aí nós estamos escandalizando o nome de Jesus. Aí as pessoas que são do mundo olham para nós e falam assim, para que eu vou servir a Deus para ficar desse jeito? Não, nós temos que ser diferentes. Amém? Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Tá. Vamos no capítulo 5 agora. O último capítulo, né, que eu pedi para vocês lerem hoje. E aí ele cita Salmos 40, que diz assim: Esperei com paciência no Senhor,
e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. E ele diz assim, muitos pensam que esperar significa que tem que orar, esperar Deus resolver, decidir curá-los, decidir abençoá-los. Mas não é isso que a Bíblia diz para nós. Aí ele diz, aqui ele explica que o salmista, ele disse, né, escreveu esses salmos antes, né, de Jesus, antes do Calvário. Então, ele, até então, ele não tinha nascido de novo, ele era somente um servo do Senhor, ele não era o quê? Filho. Então, a Bíblia diz que quando, deixa eu olhar aqui, ó, que quando nós aceitamos o Senhor, é nos dado, então, o poder, o direito de sermos filhos de Deus. Então, no Antigo Testamento, as pessoas eram somente servas do Senhor. Mas no Novo Testamento, com Jesus, nós temos o direito de sermos filhos de Deus. E o filho, ele tem o quê? Herança. Ele tem o quê? Direitos. Então, nós temos que aprender no Senhor, através da Bíblia, da palavra do Senhor, quais são os nossos direitos. O que Jesus conquistou na cruz por nós. E tomar posse deles, né? Exigir eles. Então, quando você determina, né, ele até diz assim, ó, determina não é ordenar a Deus, que isso fique claro para todos vocês, tá bom? Mas sim ao diabo, que ele tire as garras de você e desapareça do seu corpo, da sua família, do seu dinheiro e da sua propriedade. É tomar conta do seu território, onde você deve ser quem manda e que tem a última palavra. Quando você agir assim, descobrirá que o diabo lhe obedece. Então, quando você está na sua casa, você é autoridade ali. Então, você tem autoridade sobre os seus filhos e, teoricamente, assim, não me entenda mal, como que eu posso dizer? Você influencia até mesmo o seu marido. Você não tem autoridade sobre ele, porque a Bíblia nos ensina sobre a submissão, amém? Mas você tem influência. Então, você é a coluna de sustentação da sua casa. Então, quando você está bem, quando você está firmada, você está na sua posição, então a sua família toda vai estar bem. Mas se você não está bem, toda a sua família também não vai estar bem. Então, nós temos que assumir a nossa posição. Quando você toma posse da bênção, você tem, né, 3 coisas. Você obedece ao Senhor, você assume a sua posição, você reconhece o sacrifício de Jesus. Então, que você assuma a sua posição. Entenda que é você que manda ali, não o diabo. Então, se você está vendo o diabo agir na vida do teu filho, você não pode aceitar isso. Porque quem manda ali é você, não o teu filho, não o diabo. Quem manda ali é você, não o diabo. Se você está vendo uma pessoa doente, você tem o poder, no nome de Jesus, para orar pelo doente e ele ser curado. Porque quem manda ali é você, a autoridade no nome de Jesus, e não o diabo. Amém? E ele diz aqui, ó, que o inimigo gosta que você fique pacientemente esperando até que Deus resolva abençoar você. Este é um dos truques mais bem preparados pelo inimigo. Pois enquanto você espera, ele pode continuar atacando e destruindo a tua vida. Então, quando ele fala assim, de ficar esperando, imagina uma pessoa deitada na rede, né? Ela fica para lá, para cá. Para lá, para cá. Ela fica para lá e para cá, mas ela não sai do mesmo lugar. Então, quando nós ficamos esperando pacientemente no Senhor, a gente só está falando que está esperando, mas na verdade não está saindo do lugar. E isso que o inimigo quer, que a gente fique para lá, para cá, mas não sai do lugar. Em nome de Jesus, se levanta dessa rede, minha irmã. Se levanta desse sono. Desperta tu que dormes. Se levante em nome de Jesus para viver tudo aquilo que Deus tem para você. Amém? Chega de ficar sofrendo. Chega de tristeza. Chega de dor. Chega de ficar sem dinheiro. Chega de ficar, né, vendo os seus familiares se perdendo. Chega. Está na hora da gente se levantar. Da gente se despertar. Em nome de Jesus. Aí, diz aqui na folha 29, diz assim, ó, ninguém precisa esperar pacientemente no Senhor. Ao contrário, devemos agir com ousadia na sua presença, que é uma forma de agradecer-lhe por tudo o que fez por nós. Quando você atua com fé,
ousadia e coragem em nome de Jesus, você coloca o poder de Deus em ação. Pense nisso. O poder de Deus só entra em ação quando você determina, assume a sua posição em Cristo. Deixar de exigir a bênção é uma confissão de que a palavra do Senhor não significa nada para você. Então, olha só, que sério isso. Então, quando você fica cabisbaixo, aceitando a ação do inimigo, você está dizendo, Deus, eu não me importo. Deus, eu não acredito na tua palavra. Deus, o que o Senhor disse é mentira. É muito forte. A minha amiga está dizendo, é muito forte esse livro. É muito forte. Ele é um despertar para todos nós. Eu quero ler com vocês, se vocês puderem, Isaías 51. Eu amo esse versículo. Isaías 51, 23. Esse versículo um dia falou comigo lá no comecinho da minha conversão. E eu guardo ele até hoje, né? Eu já orei muito em cima desse versículo. Diz assim, ó: mas pô-lo-ei nas mãos do que te entristeceram, que dizem a tua alma, abaixa-te, para que passemos sobre ti. E tu puseste as costas como o chão, e como um caminho aos viadantes. Então, olha só, né? A Bíblia está dizendo aqui que o inimigo, ele pediu para você se deitar, abaixar, e você se abaixou, você se deitou no chão, e ele passou por cima de você nas suas costas. Olha só. Talvez você começou aqui, está aqui participando desse clube, dessa leitura, né? E você chegou aqui tão cabisbaixo, tão triste, tão frustrada. Né? O inimigo falou assim, abaixa-te para que passemos por cima de você. E você pôs as costas como o chão. Mas em nome de Jesus, no Isaías 52 diz assim, ó, desperta, desperta. Veste da tua fortaleza, ó Sião. Veste das tuas vestes famosas, ó Jerusalém, cidade santa. Porque nunca mais entrará em ti incircunciso nem imundo. Sacode o pó. Ei, tá na hora de se levantar. Sacode o pó. Levanta-te e assenta-te. Assenta-te na onde? Num lugar, filha do rei. Chega de ficar prostrada no chão chorando. Levanta-te, sacode, levanta-te e assenta-te, ó Jerusalém. Solta das ataduras do teu pescoço, ó cativa filha de Sião. Talvez você tenha um colar onde você coleciona a perda disso, a perda daquilo, a perda daquilo outro, a perda daquilo. Aí fica como um terço. Sabe o terço? Lá dos católicos. Aí você fica todo dia, passa a mãozinha. Eu sofri isso quando eu tinha 5 anos. Aí você vai para outra pelotinha. Eu sofri isso quando eu tinha 10 anos. Aí você vai para outra pelotinha. Eu sofri isso quando eu tinha 15, né? E assim você vai indo pelotinha por pelotinha, relembrando tudo que você já viveu, tudo que você já sofreu. Mas, em nome de Jesus, arranca fora esse colar. Você não precisa ficar lembrando de tudo que você já viveu de ruim, de sofrimento. E outra coisa que eu quero dizer aqui para vocês, vocês não são a história dos seus pais. Meu pai morreu de câncer, minha mãe de câncer, meu avô, minha... Ei, você não vai morrer de câncer. Ei, a história dos seus pais não é a sua história. Meus tios todos são separados, meus pais são separados. Ei, a história deles não é a sua história. Para de dar ouvidos para o inimigo. Para de aceitar as mentiras do diabo ao teu respeito. Em nome de Jesus, que você se levante. Talvez o inimigo, antes de você começar a leitura deste livro, ele falou, deita aí que eu vou pisar em cima de você, e você deitou. Mas agora, em nome de Jesus, que você se levante, que você sacuda o pó, se levante, se assente e arranca do teu pescoço esse colar. Chega de opressão, chega de tristeza. Se levante para ser tudo aquilo que Deus te chamou para ser. Amém? Eu quero fazer uma oração por vocês. E aí depois vocês têm 5 minutinhos para falar alguma coisa, tá bom? Então feche os seus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu sinto o teu poder aqui, Senhor. O Senhor está aqui, meu Deus, neste quarto. E eu sei que o Senhor está também visitando cada casa, cada família, cada irmã que está aqui, meu Deus, aprendendo mais do Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai, eu oro por essa, meu Deus, que estava triste, aborrecida, nervosa, aflita.
Essa pessoa, meu Deus, que estava aqui, mas ela falou assim: olha, eu vou porque eu me comprometi, mas. E ela estava agitada. Mas em nome de Jesus, meu Pai, eu repreendo, meu Deus, esse demônio que disse para essa mulher: deita-te que eu vou passar por cima de você. E ela se deitou e ela estava aceitando, meu Deus, a ação do inimigo. Em nome de Jesus, Satanás. Pega tudo que é seu, a sua opressão, a sua mentira. Pega agora a sua tristeza. Pega agora o seu nervosismo. Pega agora o seu complexo de inferioridade. O seu sentimento de rejeição. Pega tudo que é seu e sai agora dessa vida. Sai agora deste corpo. Sai agora dessa mente em nome de Jesus. Se há alguém doente aqui no nosso meio, se há alguém passando por problemas difíceis, ela está fazendo exames, ela está passando mal, mas ela nem sabe o que ela tem. Em nome de Jesus, eu repreendo, Satanás, a sua ação nesse corpo, do alto da cabeça à planta dos pés. Eu ordeno que você pegue tudo o que é seu, todo o teu mal, toda a tua opressão. Em nome de Jesus, saia dessa casa, saia desse corpo. Demônio, você que coloca as brigas, as contendas entre o marido e a esposa, os filhos, em nome de Jesus, Satanás, vai embora com as suas brigas, vai embora com a sua desilusão, vai embora, Satanás, você que está fazendo essa mulher achar que não ama mais o marido dela, você que está fazendo ela olhar para os filhos e falar assim, não adianta orar, não adianta continuar buscando a Deus em nome de Jesus. Eu ordeno, sai agora, Satanás, com as suas mentiras, sai agora com as suas brigas, seu desentendimento, em nome de Jesus. Pega tudo que é seu, sai agora da nossa vida, do nosso corpo, da nossa casa, da nossa vida financeira, em nome de Jesus. Meu Deus, venha com a tua paz, venha com a tua alegria, Senhor. Vem agora, meu Deus, levantando a autoestima dessa mulher, porque ela, meu Deus, entendeu que ela não é o que o diabo diz que ela é. Ela é a imagem e semelhança do Senhor. O Senhor, meu Deus, a criou. O Senhor entregou Jesus naquela cruz por ela. O Senhor morreu por ela. Ela tem um grande valor, meu Pai, e em nome de Jesus, ela vai se levantar agora, Senhor, para viver todas as bênçãos, todos os direitos que é dela, meu Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Amém. Respira fundo. Glória a Deus. Alguém quer falar alguma coisa? Já se sente melhor? Quer contar algum testemunho? Aprendeu alguma coisa? Conta já para mim um pouquinho. Duas pessoas rapidinho. A irmã Liana dizendo amém. A Daia dizendo amém. O poder de Deus está aqui, irmãs. Creia que Deus está visitando a tua casa, a tua família, em nome de Jesus. A irmã Jussete está aqui. Quiser falar alguma coisa, pode falar. Daia, quer falar alguma coisa? Glória a Deus. A irmã Tânia levantou a mão também. Quer falar alguma coisa, irmã Tânia? A Adri escreveu muito edificante. Amém. A irmã Jussarete, quer falar alguma coisa? Tem que apertar o microfonezinho, irmã.
Não tô te ouvindo. Aperta o microfonezinho lá embaixo, que aí ele solta. Agora sim. Glória a Deus. Também não te conheço, mas é, glória a Deus. Olha que bem. Uhum. É, domingo da Santa Ceia eu vou estar de manhã. Aí a irmã. É, eu fico à noite, eu vou domingo à noite e fico na semana à noite, tudo lá no computador. Aí ninguém me vê, eu fico escondida lá. Eu até conversei com o pastor que eu quero ficar mais no salão, né? É, ali tô trabalhando, atendendo as pessoas, né? Mas como não tem ninguém pro computador, às vezes no horário do culto, e eu sei mexer, eu acabo ficando, né? Mas aí a gente tá orando a Deus para Deus levantar mais pessoas para aprender a mexer no computador, né? Mas prazer, viu, irmã, conhecer a senhora. E domingo de manhã, domingo da Santa Ceia eu vou estar de manhã. A irmã vai de manhã, né? Isso. Aí domingo de manhã a gente se vê, a gente se abraça, tá bom? Prazer. Então é isso aí, gente. Já tá dando aqui o tempo, daqui a pouco vai desligar. É, alguém tira uma fotinha, Daya? Consegue tirar uma fotinha nossa? Libera a câmera aí, gente. Quem puder, quem quiser, né? Libera a câmera aí para aparecer, a gente tirar uma fotinha. E aí você pode convidar, tá bom? Outra pessoa para participar. Talvez não seja da nossa igreja, que nem a minha amiga Daya, ela participa dos meus outros encontros online, né? Não é da nossa igreja, mas ela é minha discípula, né? Vai se batizar em breve, né? Uma amiga muito querida. Então, chame mais pessoas, tá bom? Incentive as pessoas. Vamos sorrir para a fotinha? Irmã Tânia, aparece aí. Isso. Irmã Eliana, Adriana, Vânia. Aparece aí, meu povo. Deixa eu esconder as orelhas de abano. Vamos lá, sorriu. Isso, tá entrando, pessoal. Falta a Adriana, ó. Faltou a Adriana. Libera aí, Dri. Tá bom, vamos lá. Sorriu. Para de se mexer ali. Aí. X. Amém, gente. Obrigado, viu, gente? Até quinta-feira. Deus abençoe. Tchau. Só apertar no vermelhinho agora que sai, tá bom? Isso. Apertar no telefone vermelho, arrastar assim, não sei se é celular, vai sair, tá bom? Isso.